Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, dia de Vasco e Madureira, com novidades em campo, time misto e também com novidades nas negociações. Hoje vamos falar sobre a partida, né? O Vasco enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca, pode carimbar hoje a sua classificação aí para a próxima fase do campeonato estadual. O Vasco deve ter um time alternativo hoje contra o Madureira, até porque na quinta-feira o Vasco enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco pode ter novidades, aliás, o Vasco terá novidades na sua relação. Brenner e Inestrosa, né? Marina e Inestrosa, dois jogadores aí recém-contratados pelo Gigante da Colina, estarão relacionados para esse jogo contra a equipe do Madureira e podem fazer a sua estreia, vão ficar como opção ali para o segundo tempo. Tudo isso e muito mais agora, então vamos embora. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo, para que cheguem outros vascaínos. Se tiver a função hype o nosso vídeo também. E vamos juntos. Já comenta a tua expectativa para o jogo de logo mais às 8 da noite em São Januário. E claro, se inscreve na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e João Vitor, Hugo Moura e Tietê. O meio-campo com Rojas, Andrei Fernandes e JP, Andrés Gomes na frente. Essa é a tendência de time, com o Marino, Inestrosa e também o Brenner, sendo novidades no banco de reservas. Estão entre os relacionados. Coutinho, GB, Matheus França, Saldívia não foram nem relacionados para essa partida. Tendo em vista ainda início de temporada, um time misto se faz necessário, porque o tempo de preparação foi muito pouco. O Vasco voltou no dia 5 de janeiro, já houve jogo logo na sequência, então o técnico Fernandinho, assim como outros treinadores, estão optando por fazer um rodízio. Nuno Moreira vai ficar no banco de reservas, por exemplo. Então, assim, alguns titulares vão ficar como opção, né? Lucas Piton, Paulo Henrique não fica como opção porque está machucado. E a tendência na quinta-feira em diante, aí sim na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, também em casa, é o time do Vasco a ter a sua força máxima. Isso tem sido normal. Ontem eu fiz o jogo Botafogo e Fluminense e os dois treinadores pouparam titulares, deixaram no banco e eles entraram ao longo do segundo tempo. Por exemplo, o Martim Anselmi do Botafogo, aliás, os dois times já classificados de forma antecipada dentro do Campeonato Estadual para as quartas de final, o Fluminense venceu por 1-0, deixou no banco Vitinho, deixou no banco Alex Telles, deixou no banco Barbosa, que aliás nem saiu dele, só para citar alguns titulares. Do lado do Fluminense, Lúcio Acosta, quem mais estava no banco? Serna, eles entraram inclusive no segundo tempo. Então assim, normal nesse início de temporada o treinador fazer essa opção. Não vejo nada demais em relação a isso. Então, o Diniz está seguindo meio que um protocolo de todos os treinadores para que não haja uma sobrecarga nesse início de trabalho e os jogadores titulares tenham aí uma boa preparação para uma temporada que vai ser bem difícil. Daqui a pouco já tem competições internacionais, quem está na Libertadores, quem está na Sul-Americana. Mais à frente já começa para os times do Rio de Janeiro e o Vasco, claro que está nessa, a quinta fase da Copa do Brasil. E aí vem a parada para a Copa do Mundo. Então, o objetivo é ter o elenco na sua excelência, no melhor tempo possível e no menor tempo possível. Por isso o rodízio hoje. Não sei se você concorda com essa escalação. Chance para os estreantes hoje. Acho que Marino e Brenner vão entrar. Acho não, tenho certeza que os dois entrarão durante o jogo e serão grandes opções para a temporada. Aliás, jogadores que vêm com status de titular. Deixa eu fazer um convite super especial para você. Bom, falar sobre Claudio Spinelli e Cuiabano. Duas negociações que prosseguem. O Independente Del Valle negou as duas primeiras propostas. O Vasco mandou a terceira já com base em compra, não só no modelo de empréstimo com opção de compra.
essa é a tendência a acontecer dessa forma. O Vasco tem uma corda, ele já esticou até onde ele podia, e nessa terceira proposta mandou uma opção de compra, uma compra já de imediato, com uma opção para o restante maior do que vinha fazendo a diretoria. Entendo, e conversando com algumas pessoas do Vasco, que se houver uma negativa por parte dos equatorianos, o Vasco não irá fazer uma quarta proposta, né? Ou uma nova contraproposta. Esticou-se demais a corda e chegou no valor que o Vasco podia. O mesmo acontecendo com o Nottingham Forest. Hoje, inclusive, é o último dia de janela na Inglaterra. Se os ingleses não aceitarem uma negociação no modelo proposto pelo Vasco, e ali há uma diferença básica de 2 milhões de euros, é dinheiro pra cacete, o Vasco vai colocar um ponto final nessa negociação. Agora, detalhe que tem que ser muito bem observado por você, torcedor. As duas funções, as duas posições são fundamentais para o Vasco. O Lucas Piton sabe que ele é titular absoluto do Vasco. E ele hoje não tem futebol para ser esse titular absoluto. E não está jogando. A temporada 2026 já apresentou 3 erros graves do Lucas Piton. Contra o Maricá na estreia, que causou inclusive a expulsão dele no estadual. Contra o Flamengo ao cortar a bola no pé do Carrascal, que gerou a vitória do Flamengo. E no último jogo, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, quando ele sai por dentro, toca errado, e sai o gol da equipe do Mirassol. Então, assim, se o Vasco traz um lateral do porte, do tamanho, da bola que tem, do futebol que tem, o cuiabano, cara, entendo que o Lucas Piton vai olhar e falar assim, eu agora tenho concorrente, de peso, porque há um investimento grande que o Vasco irá fazer para trazer o cuiabano, caso a negociação tenha um desfecho positivo. E na frente, com a saída do Verratti, há orçamento para buscar um jogador e mais novo, que é o Spinelli, outro argentino, goleador, cara que sabe jogar na frente, faz um jogo de aproximação, é bom no cabeceio, apesar da altura não ser como a do Verratti. O Verratti é mais alto que ele, mas há um teto. E o Vasco tem que saber respeitar os seus limites. Clubes que se reerguem com responsabilidade fazem assim, estabelecem um teto e tocam a operação. Não fazem loucuras, porque as loucuras levaram os clubes a esse status de clubes devedores, dívidas bilionárias, impagáveis, até que eles são obrigados a mudar o modelo de negócios. E dentro dessa mudança, o Vasco tem sido mais responsável. É isso, galera. Meio-dia hoje tem nosso Na Conta KTO e claro que eu vou zoar o Rei Kraus. A torcida do Flamengo está aborrecida comigo. Andei, para quem não sabe que o futebol é zoeira. Ah, mas o Vasco não ganhou nada. Ô, Darcy, o futebol é isso, o Flamengo perdeu, a gente faz um programa de Vasco Flamengo, então eu vou zoar o Rei Kraus, que ontem saiu correndo do estádio Mané Garrincha. Você vai entender tudo isso e muito mais a partir de meio-dia. Então vamos juntos? Grande abraço e até mais tarde. Bora falar de Vasco da Gama aqui e vamos falar sobre o jogo de hoje, né? O Vasco enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca em São Januário. O jogo é com o mando do Madureira, mas vai acontecer no estádio São Januário. Coisas de Campeonato Carioca, né? O Madureira visando ali a renda da partida, levou o jogo para São Januário, para a torcida do Vasco encher o estádio, né? A gente não tem informação de ingresso, mas Campeonato Carioca nesse início, ainda mais com o Brasileirão rolando junto, a procura é mais baixa, né? Não devemos ter um grande público hoje em São Januário, não. O jogo acontece 8 horas da noite dessa segunda-feira e é válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco está focado no Campeonato Brasileiro, focado no compromisso contra a Chapecoense na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, no jogo de hoje, Fernando Diniz vai rodar o elenco, vai escalar um time alternativo nesse jogo contra a equipe do Madureira. O time que começou no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol
em relação ao time de hoje, terá ali algumas modificações. O meia Felipe Coutinho, por exemplo, não foi nem relacionado para esse jogo de hoje contra a equipe do Madureira. A notícia foi divulgada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Globoesporte.com. E o time base, né, para o jogo de hoje contra o Madureira será a mesma equipe que derrotou o Boa Vista por 3-0, quando o Diniz também rodou a equipe titular, mas ainda terá algumas modificações em relação àquela equipe. Uma provável escalação do Vasco para esse jogo de hoje contra o Madureira é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e João Vitor Mutano na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e JP do meio campo, na frente Rojas, Andrés Gomes e Andrei Fernandes. Essa deve ser a escalação do Vasco hoje para vencer o Madureira e, sinceramente, né, eu acho que é até suficiente, né, para vencer o Madureira, que é uma equipe muito frágil, assim como o Vasco venceu o Boa Vista com uma equipe mesclada. Acho que hoje contra o Madureira deve se repetir a mesma situação. O Vasco, com uma vitória hoje, pode praticamente garantir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense já garantiram suas classificações. Ainda sobre a partida de hoje, chama atenção que Matheus França, por exemplo, não foi nem relacionado, né? Ele que foi muito mal nos últimos jogos, né? E vem aí, vamos dizer assim, perdendo cada vez mais a confiança do torcedor. Além do Matheus França, Coutinho, Saldívia e GB também não foram nem relacionados para esse jogo hoje contra o Madureira em São Januário. Porém, podemos ter estreias, já que Marino, Inestrosa e Brenner estão confirmados na lista de relacionados pelo Fernando Diniz. Então, ambos podem fazer aí a sua estreia com a camisa do Vasco no dia de hoje e devem fazer, né? Fernando Diniz deve dar alguma minutagem aí para esses dois jogadores. Vamos aqui para a lista de relacionados do Vasco. Ó. Goleiros: Léo Jardim, Fusato e Pablo. Laterais: Puma, Piton, João Vitor Fonseca e Vitor Luiz. Zagueiros: Cuesta e Robert Renan. Meio campo: Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Barros, André Fernandes, Rojas, Estrela e JP. Atacantes: Brenner, Marino Inestrosa, Andrés Gomes, DVD, Diego Minetti, Adson e Nuno Moreira. Esses são os relacionados. O provável time titular, a gente já trouxe aqui também. E se você quer fazer uma fezinha no jogo de hoje, já tem Super Odd da BetSul, é só você pegar aqui no comentário fixo, beleza? Super Odd da BetSul, a sua bet de norte a sul, BetSul parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode pegar a Super Odd no link que está aqui no comentário fixo, lembrando para você jogar com responsabilidade, né? Jogue sempre com responsabilidade lá na BetSul, se deixar de ser diversão, pare imediatamente, e o link da Super Odd para Vasco e Madureira tá aqui no comentário fixo. Tamo junto, BetSul, sua bet de norte a sul. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos de novidades sobre Cláudio Spinelli, atacante argentino do Independente Del Valle, que é o grande alvo do Vasco, né, pro ataque para a temporada de 2026. E a informação é boa, tá? Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está por detalhes de fechar a contratação do atacante argentino Cláudio Spinelli, jogador do Independente Del Valle. O Vasco fez uma proposta de compra, oferecendo ali mais de 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de dólares, perdão, que dá na cotação atual mais de 10 milhões e meio de reais, e a proposta agradou o Independente Del Valle. Segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos, a negociação deve ser concluída até o final do dia de hoje. Então, a gente pode ter o martelo batido hoje em relação ao Cláudio Spinelli, jogador argentino do Independente Del Valle, chegando aí no Vasco da Gama para essa temporada de 2026. Essa negociação já está se arrastando há um tempinho, mas parece que agora, finalmente, né, teremos um desfecho positivo em relação a isso, né? E Cláudio Spinelli, atacante do Del Valle, fez muitos gols na temporada passada, pode chegar aí no Vasco da Gama. A negociação avançou nas últimas horas, o Vasco enviou a proposta que o Del Valle queria, né? E agora a negociação deve ser sacramentada. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima. Fui.